Paz do Senhor, igreja. Amém. Só confirmou as orações de começo daqui dos trabalhos, a palavra introdutória. Então a gente vai ler Atos, capítulo 2, aí a gente vai ler do versículo 1 até o 11. Aí lá no final, já pro final da palavra introdutória, Lucas 24, 49. Mas vamos focar primeiro em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Eu só confirmou o que eu ia falar. Atos 2, do 1 ao 11. Os irmãos acharam? Amém. Versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que isso faz lembrar? Congregação, todos unidos. Então, quando a gente quer que algo grande aconteça, esquece essa ideologia de individualismo. A igreja tem que estar reunida, a igreja é um corpo. Tanto é que se o corpo estiver fora, o membro do corpo estiver fora do corpo, ele não vai funcionar para nada. Então, essa é a ideia. Aqui, dia do Pentecostes, foi um grande dia e estavam todos reunidos. Então, a ideia de congregação, mesmo que ainda é primitiva, mas já era uma congregação. Aí, eu lembrei disso. Aqui, no Brasil, a gente não é perseguido assim como esses outros países. Então, a gente às vezes se preocupa. O irmão me olhou torto, o irmão não me deu a parte do Senhor. Aí, às vezes, as pessoas acabam deixando de ir para a igreja por causa disso. Agora, imagina se lá, por exemplo, na Síria, se eles fizessem isso. Né? Não vou deixar de ir para a igreja porque o irmão não me deu a parte do Senhor, não falou comigo. Imagina na Síria. A Síria, por causa disso aqui, o homem estava andando com um crucifixo. Decapitaram ele. Muitos sírios foram mortos. O que eles fizeram? Eles se reuniram. Em vez deles se afugentarem, se esconderem, eles se reuniram. Enquanto aqui, todos reunidos no mesmo lugar, mesmo com risco de morte. Eles foram lá na frente e professaram a fé deles, andando com cruzes e professando a fé. E não negando o nome de Jesus. Também a Argélia. Todas as igrejas estão fechadas. Essa ideia de congregação, lá já não tem mais. Só se for clandestino, de forma ilegal. Porque todas as igrejas fecharam. A única que ficou aberta foi para ponto turístico. Mas não pode ter mais culto lá. Aqueles egípcios também, os cóptas, eles foram mortos pelo ISIS. E eles não negaram a fé. Essa é a ideia de congregação. Então, por que às vezes a gente se preocupa com pouco e deixa de se congregar aqui na igreja, deixa de ir para a igreja por conta de coisas vãs, pequenas, enquanto lá fora eles estão precisando que a gente professe a fé aqui, que a gente tenha liberdade, eles estão correndo risco de morte lá. Mas mesmo assim eles estão proferindo a fé deles. Aí isso me lembra Sadraque, Mesaque e Abednego também. Eles não negaram a fé, mesmo o rei jogando eles lá na fogueira, aumentou, né? E mesmo assim, eles falam, se Deus salvar, amém. Se Deus não salvar também, amém. Mas eu não vou negar o nome de Cristo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, às vezes a gente tem que parar de se preocupar com essas coisas vãs e continuar se congregando. Versículo 2. E de repente, não é quando eu quero, não é quando você quer, é quando Ele quer. É quando Ele quer. Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. Às vezes Deus fala com a gente como se fosse uma brisa suave. Mas também Ele fala com a gente como se fosse um vento veemente e impetuoso. Mas geralmente quando Ele quer fazer alguma coisa nova, igual aqui no dia de Pentecostes, é o vento forte para você ouvir, para tremer o teu corpo, a alma e o teu espírito. Para você ver, acorda meu filho, acorda meu filho. Acorda que tem coisa nova, tem avivamento chegando. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Conforme o Espírito Santo lhe concedia. O Espírito Santo vai te conceder não só a variedade de línguas, mas os outros dons espirituais, conforme o teu propósito. Conforme o teu propósito. Não adianta nada ele conceder isso para você e você guardar para você. Você tem que utilizar esses dons. Então é de acordo com o teu propósito. Senão, Deus tira. Eu até contei aqui na quinta-feira um testemunho
que eu estava duvidando se Deus tinha me dado dom de visão. Então, eu fui buscando ali, né? E Deus confirmou que realmente Ele concedeu o dom de visão. Então, por que eu estava travando? Quantas coisas eu vi aqui na quarta, na quinta, na sexta, eu guardei para mim. Não guarda, senão Ele tira. Amém? Aleluia. Senão Ele tira. Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitados judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Isso daqui é a ideia de avivamento. O avivamento não é só um dia, não é a semana do avivamento. O avivamento tem que ser todos os dias. Todos os dias, cada vez mais você buscando mais. E o avivamento não é só para atingir um bairro, não é só para atingir um estado. Pode atingir outras nações. As nações que estão sendo perseguidas, elas podem ver o avivamento aqui do Brasil. Aqui do Brasil. E é isso, essa é a ideia de avivamento. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia. 10. E Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. 11. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aqui eu falo do dom de variedade de línguas. Não é o falar em línguas, não é espetáculo, não é para você enfeitar culto, é para você evangelizar, é para você edificar a igreja, é para você exortar também. Os dons espirituais, por que a gente não fala mais de dons espirituais? Tem tantos dons espirituais e Deus está botando assim a mesa. Ele só pergunta: você quer? Por que não se fala mais de dons espirituais? Por que não se fala mais de batismo com o Espírito Santo? Porque quando Jesus voltar, a gente não vai precisar mais disso. É para a gente usar agora os dons espirituais. É para a gente buscar o batismo agora. Porque quando ele voltar, não vai precisar mais. Aí eu vi no vídeo o testemunho de um pastor. Ele estava num congresso de avivamento. Acho que foi no terceiro dia. Ele estava pregando. Uma garotinha de 4 anos começou a falar em línguas aqui do lado dele, orar em línguas, enquanto ele estava pregando. A igreja ouviu, obviamente, ela orando em línguas. Só que aí no final do culto, veio um homem alto, assim, né? Um russo. E chegou para esse pastor, ele falou assim, ele tentou se comunicar com ele. Eu falei assim: você fala espanhol? Não. Você fala inglês? Não. Então você não entendeu nada do que eu preguei, né? Eu falei assim: não, mas a garotinha aqui, eu entendi tudo. É para isso que serve. Ele entendeu tudo que a garotinha estava falando aqui. Enquanto a igreja ouvia em línguas, ele estava entendendo no idioma dele tudo. Ele ouviu a palavra através daquela garotinha. Estou todo arrepiado. A garotinha de 4 anos falou um pouquinho ali em línguas, ele entendeu tudo. E o final, ele foi na frente do altar e aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Esse é o objetivo dos dons. Aleluia. Aí vamos lá para Lucas 24:49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, da cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa é a ideia principal aqui da mensagem. Não saia de Jerusalém, ficai em Jerusalém, continue em Jerusalém, até que do alto é de repente, não é quando você quer, não é quando o irmão quer, não é quando o pastor quer, é de repente. Então continua vindo aqui, se consagrando, jejuando, buscando, vindo aqui na frente, quando a gente busca, né, por causas impossíveis, causas da justiça, livramento, salvação da família. Continua vindo aqui, ficar em Jerusalém, continua vindo aqui, que de repente, pode ser hoje, pode ser também amanhã, mas ele ainda faz, continua buscando, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, ficar em Jerusalém,
até que do alto sejais revestido do poder. Quando tu vier aqui na frente, vem acreditando que de repente de Deus acontece. Quando você menos espera, você vai pensar que é um culto normal. Aí você chega aqui, você é curado. Você chega aqui, a tua causa é ganha lá na justiça. Você chega aqui, a tua família é salva, é liberta. Em nome de Jesus. E às vezes pode ser um culto normal. Você vai, não vai acontecer nada. E é justamente naquele culto bem simples que pode acontecer. Que o poder de Deus vai descer. Que você pode ser batizado do Espírito Santo. Você pode ser renovado. E você pode ser curado. Em nome de Jesus. E a tua causa pode ser ganha. Essa é a ideia principal da mensagem. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia.